Existe muito mais em Deus. Continue orando, continue buscando. Oh Deus. Oh, nós queremos expressar para o Senhor hoje a expectativa do nosso coração, Deus. É muito mais além do que palanques e palcos. Muito mais além do que uma linda bateria. Nossa expectativa, Deus, em Ti é que nós possamos ser usados nas Suas mãos. Em nome de Jesus, nós rendemos os nossos corações em Ti, Deus. Amém. Aleluia. Cheio. Oh Deus, aleluia. Oh Deus. Aleluia. Você precisa entender qual tem que ser a expectativa do seu coração, irmãos. Nós precisamos disso. É muito além do que a gente vive. Muito além de palcos e palanques. Eu insisto. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, irmão. Glória a Deus. Deixa só isso. Aleluia. Prazer demais ter vocês aqui nessa oficial primeira reunião nesse formato, amém? Nós já tivemos outras reuniões em outros formatos. Oh, aleluia, oh Deus, aleluia. Tem mais pessoas para chegar, mas vamos ser fiéis ao horário, amém? Respeitar quem chegou no horário. Tem muita expectativa no meu coração com tudo que está acontecendo no Brasil, na igreja brasileira, nos tangedores do Brasil, não só nos músicos, bateristas, mas também nos músicos em geral. Há muita expectativa. Confesso que quando começou, minha expectativa era pequena. E Deus foi moldando isso. O profeta dos tambores começou há 14 anos atrás, como eu falo, repito para muitas pessoas. 14 anos atrás. 14 anos em oração para que isso acontecesse. Porque não ia acontecer de qualquer forma. 14 anos aqui nessa igreja, buscando, em oração. Qual é o tempo, Deus? Qual é o tempo, Deus? E vai fazer 2 anos? 1 ano. Tem 1 ano, 2017, que Deus falou, janeiro, esse é o tempo. Desperte os bateristas. Desperte os tangedores. O Senhor tinha me dito que ia colocar muitos bateristas para que eu cuidasse. E eu disse, Deus e os músicos. Deus falou, eu estou te falando a respeito dos bateristas. E aí, em oração, Deus falou comigo, eu estou mudando o nome dos bateristas do Brasil. Eu não os vejo como bateristas, eles são profetas dos tambores. Eles têm o fogo de Deus nos seus corações para profetizar com os tambores. E o Senhor me deu a logo, e me deu um sonho com essa logo, onde você pode ver um vaso, fogo, tambor, e representando a Trindade. Esse sonho foi muito, muito real. Já acordei, já desenhei. E o Senhor me disse que com o vaso nós geraremos, o vaso carregaria a cura de Deus. Cura de Deus. Nós geraríamos músicos sarados, músicos curados. E não mais músicos doentes, mas músicos sarados. Nós buscamos ao Espírito Santo para que haja fogo de Deus nos nossos corações. Amém? Até aqui já foram gerados muitos músicos. Quantos músicos já chegou até mim, até mesmo perto de algum de vocês? Poxa, você toca demais, eu quero estar com você, eu quero estar com aquele cara porque ele toca demais. E chegou o tempo de acabar isso. Nós precisamos gerar músicos que espelham em nós, porque nós temos o fogo de Deus nos nossos corações. Fogo de Deus. Amém? E eu estou com muita expectativa em tudo que vai acontecer. E Deus tem gerado isso em mim durante esses 14 anos. E aí pessoas disseram, sua expectativa está muito baixa. Você precisa ter expectativa mais alta do que Deus vai fazer. Porque é muito importante como está a nossa expectativa diante de Deus. Como a gente vem para a igreja. Vou entrar nos detalhes. Quero entrar dentro dessa pregação de hoje,
E a expectativa diz muito a nosso respeito. Ela diz para Deus, ela diz para os homens, e ela diz para nós mesmos como nós somos, como nós estamos. Assim é a expectativa. Eu reconheço quando uma pessoa está com expectativa muito baixa. Poxa, ela está com pouca fé. Quando nós geramos expectativa no sobrenatural, nós vivemos coisas sobrenaturais. Quando nós geramos expectativa somente no natural, nós vivemos coisas naturais que nos perturbam dia e noite. Quando nós repousamos a nossa expectativa no que é sobrenatural, nós alcançamos o sobrenatural, as coisas que Deus tem para nós. Enquanto nós ficamos com as nossas expectativas, os nossos desejos, os nossos anseios no natural, alcançamos somente coisas naturais. E somos aquele crente que vem à igreja domingo, segunda trabalha, terça trabalha, quarta noite vem à igreja, e se repete, e se repete, e se repete. E não temos as nossas vidas transformadas, e não transformamos vidas. Quando nós geramos a expectativa de, existe algo além. Existe algo além dessa bateria. Existe algo além desse louvor apenas. Existe algo além em Deus. Eu preciso saber o que está no coração de Deus. Eu preciso desligar a minha televisão e saber o que está em Deus. Saber o que está em Deus. O que Deus deseja para a minha vida. O que Deus deseja para a igreja. O que Deus deseja para as nações. Para o Brasil e para as nações. Quando nós nos posicionamos com essa expectativa, nós conseguimos transformar vidas. Transformar a nossa vida. Transformar a nossa família. Transformar vidas. Transformar nações. Eu estou com muita expectativa de que Deus vai fazer algo no Rio de Janeiro. Eu tenho orado pelo Rio de Janeiro constantemente. E algumas coisas têm mudado. Aparentemente parece que está piorando, mas algumas coisas eu tenho visto que está mudando. Tive muitas visões a respeito do Rio de Janeiro. Oh Deus, quando nós temos expectativas terrenas, alcançamos só o terreno. Vamos, você que trouxe a Bíblia, por favor, se quiser abrir, pode abrir. Em Atos 1, 6 e 7. Ok? Oh Deus, aleluia. Estou queimando aqui, irmãos. Aleluia. É maravilhoso, Deus vai fazer. Depois eu quero falar um pouco sobre o que Deus está fazendo com o profeta dos tambores em outros estados e até mesmo outra nação. Quero falar um pouco. Amém? Vamos lá. Atos 1, 6. Aleluia. Porque, vamos começar do 5, ok? Porque João, na verdade, batizou com água, o que é terreno. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E aqui na minha Bíblia tem um comentário, embaixo fala, o comentarista fala: restaures o reino de Israel. A esperança messiânica dos discípulos ainda era, como de muitos judeus, a de um reino político estabelecido por um descendente de Davi. Então Jesus, eles falam: porque João vos batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ainda depois disso os discípulos interrogam. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? E depois de toda aquela glória, depois de ter visto Cristo ressuscitado, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, deles ver o próprio Cristo vivo do lado deles, ressuscitado, e eles ainda se perguntavam a Cristo sobre um reino terreno. Cara, se fosse eu estava louco, ou talvez não.
Mas hoje eu penso, cara, se fosse eu não quero saber de reino terreno, eu quero o teu reino agora, eu preciso do teu reino. A minha expectativa a partir de agora é pelo que é eterno, e o que é terreno, essa seria a minha expectativa no momento. Mas os caras pareciam ser tão duros que eles pensavam terreno. Muitos seguiam por causa de comida, a multidão. Então, a expectativa deles estava aqui e não lá. Mesmo depois de ver o próprio Cristo, o Filho, que recebeu o nome acima de todos os nomes, ressuscitado ao terceiro dia, ao primeiro dia não, né? Misericórdia. Ressuscitado pelo Senhor, nosso Papai eterno. Depois de ter visto isso, eles ainda ansiavam por algo que era terreno. Eu agarrava nele. Deus, por favor, é muita glória que eu vi, me leva, por favor. É muita glória que eu vi. Então, a nossa expectativa em tudo o que está acontecendo, ela precisa deixar de ser terrena, sair daqui de baixo e subir para o que é alto. Muitas pessoas chegam em mim com a expectativa de que Profeta dos Tambores está virando algo muito grande, do tipo, vamos fazer muitos workshops técnicos de bateria. Não, ninguém entendeu ainda. Não é isso. Não é sobre isso. O Senhor está chamando os bateristas do Brasil a orar, a clamar, a desligar a sua televisão, a largar o seu pecadinho administrado e se render no quarto. Se render no quarto. Enquanto nossa expectativa for por isso, nós alcançaremos coisas eternas. Hoje alguém me disse, Bruno, eu estou preocupado, estou muito triste, eu estou abalado, porque chegou os músicos na igreja e eles me deixaram de lado, e eles são tops, eles têm instrumentos tops, e eu fiquei de lado. Eu falei, irmão, você não me enxergou? Essa é a sua hora. Crie expectativa nisso. Mas nisso, essa é a sua hora. É a hora de, eles te deixaram de lado, sirva-os. Sirva-os. Sofra esse dano, porque o da cruz foi muito maior que esse. Sofra esse dano, sirva-os. A sua expectativa agora tem que ser, eu estou fazendo isso porque eu sei que o Senhor vai me honrar. E se Ele não honrar, eu continuarei fazendo isso. Sirva-os. Sirva-os com água. Irmão, o que você precisa? Estou aqui para te ajudar. E eu disse para ele, e ele, poxa, é verdade. É sua hora. Crie expectativa nisso. Deus, Ele está te levando a servir pessoas para que você tenha expectativa grande no seu coração sobre algo maior futuramente nele. Você é o menor hoje. Mas eu estou sentindo humilhado. Amém? Quantas vezes eu fui humilhado? Quantas vezes? E quantas vezes Cristo foi humilhado? E a minha humilhação perto da dele é: perdoa, Deus. A sua é maior, tá? Então é isso, nós temos que criar as nossas expectativas no que é eterno. Existe tempo de Deus para nossas vidas. Como eu falei com vocês, eu orei 14 anos. Quando o homem de Deus disse, chegará o dia que os profetas dos tambores se levantarão no Brasil. E eu fui atrás dele e falei, eu estou aqui. E ele disse, é isso mesmo. E Deus me deu uma expectativa muito grande nisso. E a primeira vez que eu ouvi falar profetas dos tambores, eu nunca tinha ouvido falar, já ouvi falar profetas da dança. Tem os do Oziel, pastor daqui, abençoado. Mas profetas dos tambores não. Então eu disse, Deus, eu quero isso, eu quero assumir isso. Então, algo muito importante que Deus veio me ensinado durante esses 14 anos, não atropele o tempo com a sua expectativa. Não atropele o tempo. À medida que nós atropelamos o tempo, nós estamos saindo de dentro do propósito de Deus. E eu orando 14 anos, é o tempo, Deus. Não é o tempo.
É o tempo, Deus. Eu quero, Deus, eu quero. Meu coração está borbulhando. Não, não é o tempo. E aí vinham as situações e eu, isso não é comigo. Pelo que eu estou vivendo, isso não é comigo. Até que um dia eu falei, não, eu entendi tudo errado. Mas o Senhor veio e falou, você precisa voltar àquela expectativa em mim. Você precisa voltar a queimar por aquilo que eu falei que você vai fazer. E eu voltei a queimar. E eu esperei o tempo de Deus. Quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós matamos os planos dele. Nós não matamos os planos dele, nós atrasamos algumas coisas e matamos vidas. Nós matamos vidas. Ao invés de nós gerarmos vida, nós abortamos vida. Quando nós não esperamos o tempo. Às vezes até nossa mesmo. Eu não sei o que seria se eu, uns 10 anos atrás, tivesse resolvido de mim mesmo. Não, é o tempo sim. Eu vou falar para todos os bateristas, eu vou chamá-los. Não sei o que seria. Primeiro que eu não teria como fazer. Porque hoje tem uma ferramenta maravilhosa que chama WhatsApp. Que nós conseguimos movimentar pessoas em torno de algo. Hoje nós temos mais de 500 bateristas, contando com o Instagram, mais de 2.000 bateristas sendo movimentados nisso. Então eu creio que esse é o tempo de Deus para isso. Dos motivos é esse. Amém? Então nós precisamos gerar expectativa e movimentá-la no tempo certo. Nós precisamos deixar que Deus use isso no tempo certo. Essa coisa que queima no nosso coração, no tempo exato de Deus. Porque senão, nós atropelamos o processo e atrapalhamos os planos que Ele tem. Deus me falou várias vezes, você atrapalha o meu plano, mas eu ainda vou cumpri-lo na sua vida. Por várias vezes eu quis atropelar algumas coisas e Deus ainda cumpriu isso na minha vida. Oh, aleluia. Amém? Todos animados? Animados? Eu falo para a equipe todo dia, a gente tem uma equipe, né? Todo dia. E aí, galera, todo dia animado? Bom dia, todo mundo animado? Vamos lá, com a expectativa que Deus vai fazer. Amém? É isso. Nós não podemos deixar morrer isso no nosso coração. Nós temos que ver lá na frente. Nós temos que tocar as nossas notas nos tambores e pensando, Deus, eu estou com muita expectativa que Deus vai fazer essa noite. Muita expectativa. Teve uma certa vez que eu estava tocando em São Paulo, uma mulher entrou dentro da igreja, a igreja era desse tamanho aqui. E aí ela entrou dentro da igreja e ela disse, e ela ficava gargalhando, e aí depois ela rolava no chão, ela levantava e gargalhava, e aí eu falei, misericórdia, está acontecendo. E eu tocando ali, Deus vai curar aqui hoje, e Deus através dos meus tambores vai curar, através do ministro, através de qualquer um, mas Deus vai curar, eu tenho certeza, isso não vai ser um culto como todos os outros. Naquele dia eu entrei com isso no meu coração. Aí ela rolava, aí ela olhava para mim e gargalhava, e eu... Aí no final do culto ela me chamou e falou assim, irmão, fluiu muita alegria através dos seus tambores. Fluiu muita alegria através dos seus tambores. E aí eu disse, amém, eu vi você gargalhando. E ela, é porque eu estava indo suicidar. Eu estava indo para uma mata lá em Araçatuba, São Paulo, tinha uma mata lá, São José, se não me engano. E ela falou, eu estava indo para a mata me suicidar. Eu ia tirar a minha vida, porque eu estou assim, meu marido está fazendo isso, a minha filha, e eu entrei, eu ouvi o som dos tambores, e eu estava fazendo um tribal nos tambores, e de repente invadiu uma alegria, começou a invadir meu coração, e eu estou livre agora. E eu acompanhei essa família por um bom tempo, ainda tenho contato com eles. E aí eu fui lá, e o marido dela manifestou o demônio, a gente expulsou, e aí não tinha um tambor, e eu peguei o tecladinho, fui fazendo as notinhas, e profetizando, e os demônios saíram. Mas, e se eu pensasse, agora é o tempo? Isso foi em 2005, agora é o tempo. Mas Deus disse para mim, Deus, eu estou ansioso, maravilhas, o que aconteceu? Eu creio que agora, mas não era o tempo. Mas Deus disse, não é o tempo ainda.
calma. Segura a expectativa aí, segura, calma. Aí nós abortamos o processo quando nós não calmamos. Quando nós, aconteceu, é agora. Nós abortamos processos. Amém? Ei Deus, aleluia. Vocês estão animados? Aleluia. Quando nós temos expectativa no nosso coração, automaticamente nós temos um propósito. Eu tenho um propósito no meu coração. O primeiro deles, alcançar todos os bateristas de todas as igrejas do Brasil. E também músicos, os demais, claro. Claro que eu tenho uma palavra para os tambores do Brasil. Mas eu quero alcançar todos os bateristas da nação. E os músicos que vierem, amém. Eu estava conversando com o guitarrista, falou, cara, eu fui tocado, agora eu vou profetizar com a minha guitarra. Eu falei, amém, cara, vai lá. É isso aí. O meu pastor até falou com o guitarrista nosso aqui, você vai lá, monta o profeta das guitarras. Eu falei, amém. Aleluia. Então, eu conheço muitas pessoas sem propósito de vida. O meu propósito, número um, é alcançar todos os bateristas da nação, todas as igrejas dessa nação, com esse coração. Eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui apenas para tocar. Que caia toda performance, que o eu caia e que Cristo reine agora. Amém? Eu quero que todos os bateras do Brasil pensem isso. E é o mesmo que o meu papai quer. E por isso eu quero muito isso. Eu estou buscando isso. Por isso que nós estamos abrindo o Profeta dos Tambores em vários estados. Por isso que essa reunião aqui, ela vai acontecer essa semana no Acre, vai acontecer em vários estados. Eu quero isso, muito isso. Porque eu sei a importância dos tambores no campo espiritual. Eu sei a importância do louvor, das cordas, da adoração no mundo espiritual. O que isso gera no mundo espiritual. Mas nós somos rodeados por pessoas sem propósitos. Pessoas que você olha para ela e ela não tem um propósito definido em suas vidas. Apenas elas vivem pelo que estão vivendo. Legal essa, né? Vivem pelo que estão... Escreve aí. Vivem pelo que estão vivendo. Amém. Fui à igreja, vou trabalhar, e a igreja, trabalhar, e aí fazer um curso aqui, outro ali, fazer faculdade. Amém. E é necessário isso. É muito necessário isso. Mas elas não têm expectativa no campo espiritual, como eu já disse. E nós somos rodeados por pessoas assim, a gente vê no nosso trabalho. Você olha para o rosto de um dia eu perguntei para a pessoa, qual é o propósito da sua vida? Ela me disse, propósito da minha vida? Cuidar da minha filha, trabalhar aqui, conseguir meu carro. Eu falei, isso? Esse é o propósito da sua vida? Isso é válido e é maravilhoso quando a gente consegue essas coisas. É válido quando a família prospera, quando nós prosperamos, temos o nosso carrinho, nossa casa. Isso é bênção. Mas é só isso? Sim, é só... O que mais? Tem muito mais, tem muito além para você. Certa vez, um rapaz saiu do grupo e eu perguntei, irmão, e aí, você saiu do grupo lá do Profetas Tambores Brasil? Por que, irmão? Irmão, olha, eu não estou nessa pegada, não estou nessa vibe. Só tocar mesmo, sou baterista, sou estudioso, não estou nessa vibe. Irmão, sua expectativa está lá embaixo, cara. Você almeja o que está na terra, cara. Deus tem muito mais para você. Tem muito mais, existe muito mais. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios 15, 19. Quem quiser abrir, ok? Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 15, 19 diz. Todos encontraram? Quem não achou, diga amém. Não, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Sempre quis falar isso, primeira vez que eu falo isso. Que legal. Vamos lá.
Oh Deus, 1 Coríntios 15, 19 diz, Paulo ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas traduções dizem miseráveis, né? Eu gosto é dessa, miseráveis. Cara, eu sou miserável se eu pensar só nisso aqui. Eu sou miserável se eu achar só que eu vou subir ali e fazer uma performance e vou tocar muito, as pessoas vão admirar e eu vou conquistar muitos admiradores. Cara, isso é miserável de pensar isso. O próprio Paulo diz. Isso é muito pouco perto do que Deus tem para você, perto do que Deus tem para mim. Nós temos a oportunidade de gerar vidas e gerar vidas. Vidas que têm propósito, vidas que têm expectativa em seu coração por mais de Deus. Amém? Eu repito muito essa palavra porque é necessário se fixar. A partir de hoje eu preciso ser um homem de expectativa. Cara, não é só isso. Deus, o Senhor tem muito mais. Não é só essa televisão, Deus, o Senhor tem muito mais. Eu preciso entrar para o meu quarto. Não é só esse videogame, não é só esse computador, não é só esse rede social, o Senhor tem muito mais. Não é só isso aqui. Amém, eu vou na igreja, eu adoro com os irmãos, e aí eu vou para casa e no outro dia eu trabalho, mas não é só isso aqui, Deus. Eu preciso, dentro disso, ter expectativas grandes, gerar vidas dentro do meu trabalho. Gerar vidas dentro da música, gerar bateristas que são profetas e não mais bateristas. Eu preciso dizer a eles que o nome deles estão sendo mudados de bateristas para profetas dos tambores. Profetas que têm tambores nas suas mãos e percorrem a nação, profetizando, ministrando. Deus está vindo sobre o Brasil e Ele vai usar o som dos nossos tambores para algo muito grande. Isaías 30, 32. Aquele tempo Deus, ele estava vindo sobre a Síria, sobre a soberba do rei da Síria. 30:32 diz, a cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será o som de tambores. A minha fala tambores e harpas. Será o som de tambores e harpas. E combaterá vibrando golpes contra eles. Eu creio que o Senhor está vindo sobre o Brasil, sobre o inimigo das nossas almas, sobre o inimigo da nação, sobre o inimigo da igreja, ao som dos nossos tambores. Por isso que é muito importante que nós nos levantemos com este propósito. Oh Deus, aleluia, amém? É muito importante que nós nos levantemos com este propósito. Com este propósito, amém? O Senhor usará o som dos nossos tambores, mas é necessário que nós abandonemos os nossos pecados. Nós nos rendemos à sua presença. Nós desliguemos as nossas TVs e entremos para nossos quartos e dizemos, Deus, estamos aqui. Deus, eu estou aqui. Certa vez eu entrei para o quarto, falei, cara, eu não quero mais ver essa televisão. O que eu estou fazendo aqui? Tem muito mais. Eu preciso saber o que Deus está fazendo nessa nação, o que Deus está querendo nessa nação, no campo espiritual. Então eu entrei para dentro do quarto, eu comecei a falar, Deus, Deus, o que o Senhor tem, Deus. Bruno, silêncio. Você quer me ouvir? Então me escute. E Deus começou a falar muitas coisas a respeito dos tambores, do campo espiritual, do que Ele está fazendo no estado do Rio de Janeiro, do que Ele está fazendo na nação, da limpeza que Ele está fazendo na nação. Eu tive uma visão que tinham 2 anjos, um de um lado e um do outro, do Rio de Janeiro. E é o Rio porque eu vi o Cristo assim, tal, e um anjo do lado de cá e um anjo do lado de cá. E os dois estavam com balde nas mãos. Você que é do Rio está ouvindo isso? Amém? E o anjo, 2 anjos com balde nas mãos. E eles esperando o momento.
esperando. Eles estavam eufóricos, eles queriam derramar aquilo que estava no balde dentro, na cidade do Rio. E eles estavam aguardando o momento. E de repente os dois anjos fizeram simultâneo assim, começaram a derramar uma água muito limpa sobre o estado do Rio de Janeiro. Muito limpa essa água. E o Rio de Janeiro começou a brilhar. Já viu nos desenhos, filmes, quando dá aqueles brilhos assim? Começou a brilhar. Eu liberei essa palavra sobre o grupo do Rio de Janeiro. E é isso que Deus está fazendo na nação também. Ele está aguardando que nós nos levantemos com os nossos tambores, com nossos corações rendidos. O Senhor não está nos chamando para um grande evento. Muitos anos passados me pediram um evento. Vamos fazer uma conferência, vamos fazer isso, vai ser muito grande, vamos fazer uma escola de profetas dos tambores. E eu disse, não é o tempo ainda, não é o tempo. Precisamos esperar. Está chegando esse tempo, em que Deus virá sobre a nação e limpará essa nação. O Senhor vai limpar essa nação ao som dos nossos tambores, ao som das nossas harpas, ao som dos nossos instrumentos. Amém? Você crê nisso? Se posture então. Vamos nos posturar. Vamos nos posturar. Vamos dizer, Deus, eis-nos aqui. Eu estou com muita sede disso. Eu quero bater, e o Senhor vai abrir para mim essa porta. Eu quero buscar, e o Senhor vai ouvir. Amém? E é isso, nós precisamos, o profeta dos tambores, ele veio para que transforme os corações dos bateristas, para confrontar aqueles que querem somente os palcos e palanques. Amém, que estejam lá, como muitas vezes eu estou, mas que profetizem, que tenham suas vidas retas em casa, nas suas vidas com as suas famílias retas. Eu creio que o Senhor vai fazer muito nessa nação através de nós, mas se nós nos posturarmos e levantarmos um som de adoração, vinda do nosso coração, amém? Tão puro quanto de uma criança. Tão puro quanto de uma criança. Nós podemos ficar nos nossos pecados administrados, mas o Senhor não nos usará, ou Ele usará por misericórdia. Nós não queremos ser usados por misericórdia. Eu não quero que Deus fale, te usei, mas foi por misericórdia, porque eu precisava te usar naquele momento. Não, eu te usei porque você se posturou. Você se tornou um homem de propósito. Você colocou uma expectativa no seu coração para o que eu ia fazer na nação. Por isso que eu te usei. Você abandonou o seu pecado. Você desligou sua TV. Ok? Não generalizando. Eu vejo muito jornal, gosto de ver noticiário. Mas existe um equilíbrio. E existe algo além para o que Deus está nos chamando. Nós precisamos nos separar. Hoje alguém me chamou e falou, olha, eu sou filho de pastor, eu toco, mas eu também trabalho com música no mundo. Amém? Então, se separe e faça isso. Vá fazer isso. Mas se separe dos afazeres da casa de Deus. Se você está na casa de Deus, se separe para cá. Se separe para o que Deus quer fazer. Porque Deus está passando em todos os músicos da nação. Está alinhando propósitos, alinhando profetas. Eu estava num lugar, e aí uma irmã, e eu orei, uma quinta-feira eu orei, e Deus falou comigo numa tarde, eu estou mudando o nome dos bateristas do Brasil. Eu falei, amém, a gente foi no monte, orei, chorei. Aí, no sábado, eu fui num congresso de adoração. E aí ministrou o pessoal do louvor, palavra do louvor, aí chegou a vez da dança. Aí a irmã da dança ministrou. E eu estava lá embaixo. E ela disse assim, eu estava orando na minha casa e Deus falou comigo que está mudando o nome dos dançarinos. Isso a ministra da dança falando. Que ela estava orando e Deus estava mudando o nome dos dançarinos do Brasil. Da igreja brasileira.
que o Senhor os via como profetas da dança. Profetas com danças para ministrar a essa nação. Então o Senhor está alinhando propósitos. E aí eu fiquei louco, eu levantei e depois chamei ela e falei, irmã, Deus me falou isso, mas sobre os bateristas. E ela falou, cara, Deus está alinhando os profetas, está despertando os profetas. E é isso que Deus está fazendo. Mas Deus está despertando homens com propósito, homens com projetos definidos para o reino, homens com expectativa no que vai acontecer. Essa semana eu falei com alguém assim, nós vamos reunir, vai ser com uma célula, tal. Aí alguém falou assim, cara, para com isso. Você tem que ter expectativa que vai ser lá em cima, vai ser algo grande, daqui uns dias você está subindo para o templo de cima, e toda uma terça-feira por mês vai estar lotado de bateristas, e vocês ministrando, é isso. Ter visão é ver lá na frente o que você está vendo agora, lá na frente já construído, já acabado, já formado. E essa visão que nós temos que ter. Amém? Então, olha, falando um pouco sobre o Profeta dos Tambores. Minha expectativa quando começou, há um ano atrás, era tão grande que está realizando hoje. Hoje nós estamos com vários bateristas, eu não lembro se é 23 bateristas oficialmente dentro do Profeta dos Tambores no Acre. Estamos lá com o nosso amigo Wendel, que está da mesma forma fazendo as programações. As programações do Profeta dos Tambores muitos conhecem. É um jejum, uma escala de jejum uma vez por mês do grupo. Ou seja, nós dividimos em semanas. A primeira semana, Minas Gerais e o sul, nós do Profeta dos Tambores, Minas, e o pessoal do sul de Minas, que já tem uma galera boa lá com eles, nós estamos, na primeira semana do mês, nós estamos uma semana em jejum. Cada dia um escolhe um. Eu vou jejuar nesse dia, eu vou nesse dia, e todos estão. A aceitação tem sido muita, graças a Deus. Muita. Por dia, mais de 5, mais de 10, mais de 7 bateristas jejuando. Na segunda semana, São Paulo, que é agora, né? Essa segunda semana, São Paulo e Rio. São Paulo já está, o pessoal está queimando por isso. Os bateristas estão em jejum, Rio de Janeiro também estão em jejum, São Paulo e Rio. E eu coloquei São Paulo e Rio propositadamente, né, que fala. Deus falou no meu coração muito, num clamor de 2005, sobre Rio de Janeiro e São Paulo, aqui tem uma rixa, eu não entendi nada. E eu falei, Deus, uns acham que o outro é melhor, a cidade é melhor, a outra cidade é melhor, não, eu acho que a minha é melhor, essas coisinhas. E isso, São Paulo e Rio estão jejuando nesse momento. São Paulo e Rio estão jejuando nessa semana. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, Amazonas e Acre, Amazonas e Bahia estão jejuando na terceira semana. Acabando essa semana, começa o jejum de Amazonas e Bahia. E são muitos bateristas jejuando. E na última semana, Mato Grosso do Sul e Acre. Eu acho que é isso mesmo, acho que eu não errei não. Mato Grosso do Sul e Acre. Vários e vários bateristas na mesma programação. E dentro da programação tem isso. Toda sexta-feira é nosso jejum oficial. Estamos em jejum, independentemente da semana, de que estamos em escala ou não, estamos em jejum toda sexta-feira. E uma vez por mês, como essa reunião, nós estamos em reunião, alguns lugares eles fazem célula, nós estamos em reunião, em adoração como essa nós adoramos hoje. Quem sentiu a glória de Deus aqui hoje? Pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Nós estamos em adoração, uma vez por mês. E crie expectativa no seu coração para o que vai acontecer em agosto. Nós faremos a nossa conferência Profeta dos Tambores. Amém? Uhul. Quem falou? Foi você, Cauê, não, né? Isso aí, cadê o uhul da galera? Vamos em agosto fazer nossa conferência Profeta dos Tambores aqui. Estamos tentando, nosso querido pastor Júlio, mas difícil, mas amém. E vamos fazer essa conferência, vai ser benção, já tem gente do Rio de Janeiro se programando para vir. Já tem gente que até postou, olha, eu vi a foto da igreja, mandou para mim, essa é a igreja? Eu falei, já estamos juntando a galera aqui, vamos. Eu falei, amém.
O pessoal da Bahia está querendo vir. O menino do Acre já está querendo vir, porque ele já vai vir para uma conferência aqui em São Paulo, ele já vai pular para cá. Uns 4 ou 5 bateras de São Paulo. Então, assim, tem muita gente criando expectativa para que Deus vai fazer. E eu também estou muito feliz, porque eu sei que Deus vai fazer algo muito grande naquela conferência. E a partir dali, um degrau a mais será levantado. Nós vamos subir um degrau a mais. Nós estamos agora discipulando o Oscar, que é lá da Guatemala, nosso querido irmão. Eu não consigo falar direito com ele, mas tem o Lucas. O Lucas é um dos pastores do Profeta dos Tambores, que ele fala muito bem espanhol. E ele fala, Bruno, eu tenho que te informar o que está acontecendo com profetas lá na Guatemala. Eu, profetas na Guatemala já? Os caras já estão querendo reunir, já estão querendo começar a programação como nós, uma reunião por mês. E já tem 10 caras, que isso? E eles só estão esperando confirmar tudo direitinho entre eles para fazer a reunião. Amém! Nós temos o segundo cara do Profeta dos Tambores foi o Gustavinho. Aí depois do segundo cara, acho que veio o pastor Moisés. O segundo cara do Profeta dos Tambores, Gustavinho, ele está na Austrália. E ele falou, Bruninho, eu quero começar aqui com a galera. Eu falei, amém, cara, amém. Eu tenho até que conversar com ele de novo sobre isso. Falei, cara, reúne aí. Então, o meu propósito e o propósito de Deus é muito além do que apenas tocar. É alcançar vidas que geram vidas. Músicos profetas que pegam músicos e geram músicos profetas. Homens de apenas plataformas e performance para profetas de Deus. Que pode até continuar na sua performance, mas que geram vida, que ministram vida, ministram o sangue de Cristo e não o sangue das suas próprias feridas. Que não asperge na igreja o sangue das suas feridas. Eu estou aqui, cheio de pecado, mas estou ministrando. Não. Chegou o tempo disso acabar. Deus, Ele está nos chamando a algo além. Algo além. Seu amor é muito grande, sua misericórdia é maravilhosa. Ele usa, por misericórdia usa, mas Ele quer usar por amor, pelo propósito, pela expectativa do nosso coração. Amém? Então é isso. Se você peque, não peques mais. Amém? Se posture. Cria isso em Deus. Deus, eu quero ir para o lugar secreto. Muitos me pediram um evento, mas Deus disse, não, leve-os para o lugar secreto. Leve-os para o jejum, para a oração. Leve-os a isso. E aí eu falei, cara, nós não vamos fazer evento ano passado, né? Não vamos fazer eventos. Nós vamos colocar o povo para orar e jejuar. E o propósito é que todos os bateristas do Brasil e todos os estados, os bateristas da igreja brasileira estejam orando e jejuando. Vocês puderam perceber que o mês inteiro tem bateristas jejuando, né? A outra programação opcional é a gente ir toda sexta-feira ao monte. Pastor Moisés e eu, quando não chove, quando a gente tem um compromisso muito sério, a gente vai ao monte. Quem quiser ir conosco, vamos, procure, a gente vai no monte juntos. Ok? É uma das programações, mas essa é opcional, porque em vários estados, alguns não são acostumados a ir para o monte e tal. Alguns falam, mas é perigoso, a gente não tem que se acostumar, então nós não podemos exigir isso. O que nós queremos é que eles estejam reunindo uma vez por mês, estejam dentro da programação do jejum. Mas alguém me disse, mas tem certeza que todo mundo participa? A semente está plantada, meu irmão. A semente está plantada. A semente está plantada. Amém? Glória a Deus. Aleluia.